Agora, mudando a pauta, vamos falar sobre a posse da ministra Gleisi Hoffmann. Ela vai tomar posse como ministra das Relações Institucionais. E o Alexandre Padilha, que deixou a pasta de Relações Institucionais, da Articulação Política, tomará posse também nessa segunda-feira como ministro da Saúde. Ele ocupa a vaga da Nízia Trindade. A posse vai ser amanhã, né, às 3 horas da tarde, é claro, com a presença do presidente Lula, no Palácio do Planalto. Bom, Isabela, falando um pouco sobre essas trocas, né? Um rearranjo do PT, a gente vê o Padilha, que vinha sendo muito criticado já há bastante tempo, né? Não falava com o Arthur Lira, com o presidente da Câmara à época, tinha uma relação muito difícil com parlamentares do Centrão, especialmente, e agora entra a Gleisi Hoffmann, tem uma postura bem combativa, né? Um perfil bem forte, uma mulher de posições, mas que, é claro, agora vai ocupar uma função diferente, não é mais presidente de um partido, o PT, no caso, vai ser a mulher responsável por essa articulação política, e o Padilha, que é médico, ocupando a vaga da Nízia na saúde. O que esperar dessas mudanças? Acho que a mudança, principalmente relacionada à Gleisi Hoffmann, né, ela indo para dentro do governo, está muito relacionada com uma disputa que é anunciada nesses termos, né, de visões diferentes, principalmente em relação ao ministro Haddad. E aí, em linhas gerais, quais seriam essas visões? Né? Gleisi tem um histórico importante no período de prisão do Lula. Né? De fato, ela teve um protagonismo muito grande, inclusive no momento em que o próprio partido, né, começou a sofrer um desgaste muito grande do ponto de vista de opinião pública e todo o processo, né, que veio junto com a prisão do Lula. E ela, de fato, como você falou, se manteve firme, combativa, né, e adotou uma postura de defesa, né, tanto de Lula quanto do próprio partido. Mas, basicamente, hoje, o que isso significa? A gente pode dizer que são, pelo menos, duas visões diferentes. Né? Uma visão em que o Haddad é visto como uma posição que ela estaria menos alinhada com o histórico mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores, que está relacionado com ajuste fiscal, que está relacionado com, inclusive, né, taxação e questões relacionadas a acertar as contas para diminuir o gasto público. Enquanto você tem uma outra vertente que é defendida por ela, que é basicamente a ideia de que o partido precisaria, digamos, voltar um pouco mais às suas origens e ir para uma guinada um pouco mais à esquerda, que seria o Estado fazer investimentos públicos, o PAC é um exemplo disso, entre outros, ou seja, o Estado precisaria, ao invés de investir num ajuste fiscal, mas ele teria que fazer mais investimentos públicos, ou seja, em outras medidas, gastar para conseguir melhorar a economia, para dar melhor condição para a população. Então, basicamente, esse é o grande impasse, né, que hoje o Partido dos Trabalhadores enfrenta e que o governo enfrenta, né, que seriam, então, essas duas visões, que elas são vistas como visões antagônicas. Por outro lado, ela já disse, enfim, e mesmo comentaristas do entorno, outros políticos, de que ela adotaria uma posição diferente, digamos que seria menos combativa agora no governo, do que a sua posição em relação à liderança do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que a grande questão agora é como fica essa relação entre Haddad e Hoffmann. Além dessas trocas, Isabela, quais outras você acha que talvez sejam necessárias para o governo assentar, né, para essa reta final? A gente sabe que está no momento também de fica ou não fica de partidos do Centrão, né? Alguns partidos têm observado essas pesquisas que mostram uma queda de popularidade do governo Lula, do próprio presidente Lula, né? E já avisando 2026, alguns ensaiam um desembarque, mas também não tiram totalmente o pé, né? Por exemplo, o PP segue no governo, apesar de toda a postura, por exemplo, do senador Ciro Nogueira. O PP é um bom exemplo, né? Porque o PP, a gente até comentava sobre isso anteriormente, né? De que o PP diz, né, o Ciro Nogueira dá uma entrevista dizendo que não faz mais parte da base do governo, mas mantém um ministro, né, o ministro dos esportes, e aí diz que, enfim, e também não sinaliza uma saída. Então é quase como ficar com o pé em duas canoas, dizendo, bom, em 2026 nós não vamos apoiar uma eventual candidatura do Lula ou uma eventual candidatura do Partido dos Trabalhadores, no entanto, não vamos sair dos ministérios, não vamos, de fato, romper institucionalmente. Então, basicamente, eu acho que isso deve continuar assim. Eu acho muito difícil imaginar que, por livre e espontânea vontade, alguém vá deixar um ministério, enfim. Acho isso muito pouco provável. Até porque a gente está em 2025, muita coisa vai acontecer ainda até 2026. Mas eu acho que o que deve se manter é essa fala pública, e a gente pode ter outros desembarques, né? Mas essa fala pública de dizer que não apoia uma eventual
eventual candidatura em 2026, mas ao mesmo tempo, institucionalmente, continuar formando de uma certa maneira, mesmo que ambígua, a base do governo. Então, acho que isso deve se manter mais ou menos como está, a não ser que Lula queira fazer mais mudanças, né, ministeriais. Agora, acho que para arrematar, vale lembrar que essas mudanças também elas não são aleatórias, né? O que está em jogo, mesmo que a gente não esteja em 2025, é também pensar uma possível substituição de Lula em 2026. Eu acho que isso também está colocado em jogo, ainda que não explicitamente ainda debatido. É.